Olá, muito boa noite, bem-vindo ao seu jornal principal, onde lhe trazemos o essencial da informação. Hoje sim vamos trazer vários assuntos que marcam o nosso país, como também o mundo em geral. Para já acompanhe os destaques que vão marcar o dia de hoje. Escândalo de Ilhavela continua a marcar a atualidade. PGR já recebeu queixa. Lançado alerta na saúde. Variante indiana da Covid-19 já está em Moçambique. Agente da polícia em Inhambane escapa à morte depois do colega ter disparado contra ele. Sociedade Civil exige punição exemplar a todos envolvidos no escândalo sexual de Ilhavela. A ativista moçambicana Kitera Guerringane diz que a comissão de investigação criada deve trabalhar em coordenação com as entidades privadas. Pelos vistos, é um caso que ainda vai fazer rolar muita tinta, como disse na gíria popular, depois da publicação da investigação do Centro de Integridade Pública sobre a existência de uma forte rede clandestina de prostituição na cadeia feminina de Ilhavela. Esta segunda-feira, algumas organizações da sociedade civil submeteram à Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime. É importante que o procedimento criminal adequado aconteça, que não dispensa as sanções disciplinares a cargo das instituições responsáveis. Com isto, nós hoje iniciamos uma ação de participação criminal, uma queixa-crime, contra o diretor do estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, o vulgo Cadeia Feminina de Ilhavela, contra todos os agentes e funcionários do Estado afetos àquele estabelecimento que estejam implicados nesta ação, funcionários do CERNAP ou a serviço de CERNAP e outros atores ora desconhecidos que possam ser implicados nesta ação. Para nós é importante que haja uma investigação independente, uma investigação que esteja consciente de que, até que se prove contrário, qualquer um dos atores, incluindo quem faça parte da comissão de inquérito criada pelo Ministério da Justiça ou não, pode estar implicado nesta situação. A Kitera Guerringane confessa ainda que não acredita muito na comissão de inquérito criada pelo Ministério da Justiça. Daí que, para a ativista social, o mais sensato seria uma comissão independente, longe dos holofotes do governo. Preferíamos que fosse uma comissão de inquérito independente e uma das ações que nós vamos colocar adiante é remeter uma outra petição ao Presidente da República relativamente a esta matéria. Nós não queremos que este caso termine em mera suspensão ou expulsão de agentes infratores quando se trata de matéria criminal. Diante do escândalo, os resultados sobre o inquérito e a punição aos prevaricadores sexuais vão determinar o posicionamento da sociedade civil, incluindo um possível pedido ao Presidente da República. Nós estamos acostumados a um estado de impunidade quando se refere aos direitos humanos das mulheres. E para nós é importante que este caso não termine como o caso de Matalana, como outros casos em que o agente infrator é quem tinha o dever de proteger. Esta ação não termina por aqui. Efetivamente, nós iremos junto ao Presidente da República para fazer passar esta mensagem de que a comissão de investigação criada deve estar sob a direção de uma entidade independente que efetivamente não é parte interessada no assunto. Porque sendo o Ministério da Justiça o responsável máximo do CERNAP, significa que alguma coisa falhou nesta cadeia para que não se averiguasse antes. Mas ainda perturba-nos que durante a visita da imprensa já tenha havido sinais de censura, sinais de perseguição e mais ainda, estamos a dizer que os agentes infratores continuam lá. Daqui a 15 dias, a sociedade civil diz que vai retornar à Procuradoria-Geral da República para obter a resposta da queixa-crime que foi submetida acerca do escândalo ou da vergonha vivida no estabelecimento penitenciário de Ilhavela. As imagens são de César Mariquel, Ana Paula Macamo,
para TV Sucesso. Já está criada a comissão que vai investigar e apurar a violação dos direitos humanos às reclusas da cadeia feminina de Ilhavela e tem apenas 15 dias para apresentar os resultados em relação ao escândalo sexual. A comissão que vai investigar os contornos sobre o escândalo sexual de Ilhavela já foi criada. Sobre os rostos, não há grandes novidades, fora do que a Ministra da Justiça já tinha anunciado. Dos 10 integrantes da comissão de inquérito, destacam-se a Ordem dos Advogados, o Centro de Formação Jurídico-Judiciária de Moçambique, bem como a Associação da Mulher de Carreira Jurídica. Todos os cidadãos que acompanham este caso, os membros da comissão que foram indigitados, também estão preocupados e profundamente preocupados em trazer à superfície toda a verdade, mas toda a verdade mesmo, por forma a que todos fiquemos claros sobre o que é que se passou ou o que é que se passa e, a partir daí, introduzir-se qualquer melhoria no funcionamento dos serviços, se isso for necessário. Sinai Nhatitima assegura que a comissão estará aberta para ouvir todas as contribuições da sociedade no geral, de modo a que seja esclarecido o crime de Ilhavela. E partimos também com alguns princípios básicos. O princípio, digamos, da presunção de inocência, o princípio também da colaboração. Nós esperamos que todos possamos colaborar neste nosso trabalho para depois, em face disso, trazermos à superfície toda a verdade que interessa à sociedade em geral. A comissão, ora criada, tem 15 dias para apresentar resultados em relação ao escândalo. No processo do trabalho, podem surgir novos elementos, pode haver nova dinâmica que exija que possamos trabalhar ou tenhamos que trabalhar para além dos 15 dias. Mas a nossa preocupação como comissão é cumprir integralmente o que está aqui neste despacho de Sua Excelência Ministra da Justiça. Embora esta comissão esteja apenas virada às investigações sobre a cadeia feminina de Ilhavela, já surgem relatos de escândalos criminais em outras cadeias do país, como é o caso da Penitenciária Regional de Manica. Já a Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, repudia o escândalo sexual de Ilhavela e insta o Ministério de Tutela a responsabilização dos implicados. O escândalo sexual envolvendo reclusas do estabelecimento de Ilhavela continua a gerar indignação. Qualquer atitude que ponha em causa os direitos de liberdade das pessoas são de repudiar. Portanto, eu pessoalmente repudio estes comportamentos e encorajo o Governo, através do Ministério da Justiça, que já tomou uma posição muito forte e séria, que é uma posição que todos estávamos à espera e encorajamos para que tome as medidas que se acharem convenientes no sentido de responsabilizar e no sentido de punir quem esteja a ter este tipo de comportamento. Neste momento, os deputados constituídos em comissões de trabalho estão a fazer a fiscalização a nível das províncias e dentro deste trabalho de fiscalização há também visita às instituições prisionais, às instituições de justiça, às instituições de educação
e creio que no fim teremos uma informação também mais detalhada e ver o que a Assembleia deve fazer para reforçar este combate. No capítulo de produção de leis, Esperança Bias sublinha que há leis prioritárias e urgentes. A aprovação de leis passa por um processo e em Moçambique há instituições que têm iniciativa de lei, não é? E dentro deste processo é preciso também ter em conta quais são as prioridades. Não é? É preciso ter em conta quais são as prioridades do momento em relação à aprovação de determinadas leis. É verdade que é importante que se façam leis, cada vez mais é importante atualizarmos as leis, mas a capacidade de implementar é um desafio. E esta implementação passa também por aquilo que é a divulgação. De lembrar que o Parlamento ainda não se pronunciou sobre as razões da suspensão do debate em torno da apreciação das regalias aos agentes e funcionários parlamentares. Já o partido Renamo entende que a comissão de inquérito criada pela ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, não vai trazer a verdade sobre os principais implicados no escândalo sexual de Ilhavela. Em face a essa desconfiança da imparcialidade da comissão de inquérito, ora criada para investigar o escândalo sexual da cadeia feminina de Ilhavela, e após o governo chumbar a proposta de criação de uma comissão parlamentar, a Renamo entende que esta não vai passar de mais um clube de amigos visando assegurar a impunidade dos implicados no escândalo sexual. Renamo e o seu presidente são a desfavor da aludida comissão de inquérito criada pela ministra da Justiça, porque é mais um simulacro que pretende entreter os moçambicanos sem nenhum resultado, como aconteceu em várias situações. Em relação à polêmica petição dos fabricantes do cimento no país, Manteigas espera que o ministro da Indústria inviabilize a pretensão dos queixosos. Para Renamo e o seu presidente, esse pedido é descabido e não se compagina com o fim social das empresas, que não devem olhar e preocupar-se apenas com o lucro, sobretudo numa sociedade como nossa, onde o poder de compra é miserável e um dos direitos fundamentais dos cidadãos é a habitação. O Partido Renamo, através da sua Liga Juvenil, solicitou indeferimento desse pedido ao ministro competente, o que espera ter provimento. Outras empresas, exortamos a seguir este exemplo como forma de aliviar um dos problemas das nossas populações. A Renamo junta-se assim a várias vozes da sociedade civil que não depositam confiança da comissão de inquérito criada para apurar a veracidade dos fatos. Depois das notas que davam conta do escândalo sexual de Ilhavela, seguimos agora com outras notícias. Desde 2010 até o momento, Moçambique perdeu a cada ano cerca de 150 milhões de dólares devido aos efeitos das mudanças climáticas. De acordo com uma recente avaliação do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, Moçambique perdeu por ano, nas últimas 2 décadas, cerca de 150 milhões de dólares americanos devido aos efeitos das mudanças climáticas. Decorre deste fato que o investimento em iniciativas como esta, do Centro de Operações Humanitárias de Emergência, com o seu múltiplo propósito de preaviso, intervenção durante e pós-calamidades e reforço da resiliência, não só se justificam por razões humanitárias, mas também por imperativos de índole econômico e social. Em 2019, o ciclone tropical Idai, classificado como o pior a atingir
a região da SADC na sua história mais recente afetou 3 Estados-membros, designadamente Malawi, Moçambique e Zimbábue. O ciclone Idai deixou um raio de destruição na região, que resultou em cerca de 800 vidas dos 3 países, atingidos 2.500 pessoas feridas, perto de 3 milhões de pessoas afetadas. O ciclone causou danos extensivos em infraestruturas. Mais de 3.000 salas de aulas ficaram destruídas, prejudicando mais de 300.000 alunos e mais de 54 unidades sanitárias foram também destruídas. Aproximadamente 778.822 hectares de terra cultivada e colheitas ficaram destruídas, para além de centenas de gado perdido, agravando a já de si precária situação de segurança alimentar nas zonas atingidas. Enquanto a região se esforçava para salvar vidas humanas e superar os primeiros choques nos locais mais afetados pelo ciclone Idai, Moçambique foi, em menos de um mês, novamente atingido pelo ciclone Kenneth. O ciclone Kenneth afetou as províncias de Cabo Delgado e esta mesma província de Nampula, causando danos severos e perda de vidas humanas. O porta-voz da Renamo, José Manteigas, acusou o governo de sabotar o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens ao não nomear os antigos guerrilheiros nos diferentes ramos da Polícia da República de Moçambique. Eu mandei parar o processo de DDR porque a Frelimo está a brincar conosco. O senhor News está a brincar conosco. Combinamos uma coisa na mesa e hoje está a fazer outra coisa. É verdade. E nós não podemos continuar a sermos abusados. Nós somos responsáveis. Este país não é da Frelimo, é dos moçambicanos. Este país é dos moçambicanos. A Frelimo não pode brincar conosco. O News não pode brincar conosco. Não temos medo de ninguém. O que nós respeitamos é o nosso povo. Queremos a paz e queremos a reconciliação nacional. Mas é preciso que haja o respeito entre nós. Por isso, hoje mesmo vou poder viajar para Maputo. E amanhã vou reunir com o Nyusi para ouvir dele por que o processo está demorando. Viva Renamo! Viva! Por que os nossos oficiais da Renamo estão a demorar a entrar na polícia? Nós já entregamos listas lá. Os oficiais estão lá na serra à espera. Qual é o problema? Ele tem que me dizer. A bola está com ele, não está comigo. Está com ele. Enquanto isso não acontecer, aquilo que nós esperamos que aconteça, não vamos fazer nada. E muito obrigado. Aí está, ouvimos o presidente da Renamo a tecer algumas acusações ao governo do dia devido ao boicote do processo de DDR. Já Alberto Manique diz que a falta de entendimento entre o governo e a Renamo no processo de DDR pode levar guerrilheiros a aliar-se à junta militar da Renamo. Com as alegações da Renamo e as promessas em abandonar o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, o analista político Alberto Manique lamenta a falta de atenção da Perdiz. Houve muita desatenção por parte da Renamo
ao longo das negociações. Não foi muito astuta e na colocação das questões, qual seria a primeira questão sobre o DDR. O que é que pressupunha avançar com o DDR. E esse é o primeiro aspecto. O segundo, ele devia ter negociado a entrega do primeiro lote dos seus generais a serem formados e integrados. Manique afirma ainda que a situação pode levar os homens que ainda estão nas matas a juntar-se ao líder da junta militar, Mariano Nhongo. Isto pode fazer com que, havendo uma facção da RNAM ainda nas matas, estes homens voltem e se juntem com Nhongo. Então, não é isto que o povo moçambicano deseja. Nós queremos uma paz efetiva e que o diálogo seja permanente. A conjuntura causada pela pandemia da Covid-19 é também apontada como um dos fatores que tem dificultado a integração dos homens, mas que ainda assim o governo deve fazer cumprir a sua parte. E eu penso que, em nome da paz, a RNAMO pode continuar a entregar os seus homens e para a sua integração nas forças de defesa e segurança. Mas não podemos apenas solicitarmos que a RNAMO compreenda as dificuldades que o mundo vive hoje. O governo também deve fazer a sua parte. É já nesta quarta-feira que os países da SADC vão decidir o apoio a Moçambique no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Já Fernando Gonçalves defende mais meios para o combate ao terrorismo. Segundo avançou Fernando Gonçalves, o governo moçambicano já definiu o tipo de ajuda que precisa para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Conforme é de domínio público, o país solicitou da Troika da SADC apoio logístico, formação das forças de defesa e segurança e meios militares para reforçar o combate no teatro das operações. É preciso ter em conta que Moçambique precisa de meios aéreos para desenvolver as suas para conter esta guerra, precisa de meios de locomoção, precisa de apoio logístico em termos de mantimentos, alimentação, vestuário para os militares. Portanto, é tudo isso. Por outro lado, falando a propósito da celebração do 46º aniversário da independência nacional, Fernando Gonçalves considera que o país deve ter coragem para resolver pendentes da nossa história, apontando para ações de reconciliação nacional como caminho para a pacificação do país. Não estamos no bom caminho, não. Não estamos no bom caminho. Eu penso que a reconciliação nacional deve começar antes da independência. As pessoas que iniciaram a luta pela libertação de Moçambique não são todas que depois vieram para Moçambique e foram recebidos com apoteose. E penso que esse problema não está resolvido, parece que está resolvido, mas não está resolvido. É preciso que haja coragem, é preciso resolver o problema dos chamados reacionários, os cabandames, os cimangos, a Joana Simeão. É preciso que haja um processo de reconciliação
com essas figuras. Fernando Gonçalves falava à TV Sucesso esta segunda-feira em Maputo, à margem de uma cerimónia de entrega de prémios de um concurso jornalístico. A Administração Nacional de Estradas atribuiu serviços de manutenção de 13 estradas a uma empresa considerada amiga da instituição. A Administração Nacional de Estradas adjudicou recentemente um concurso à CCH Construções Limitada para que a empresa faça manutenção da rotina na estrada entre Manhissa e 3 de Fevereiro, num troço de 36 km e nas estradas Boane e Namaacha de 36 km, igualmente, bem como em Paputo-Goba de 31. No total, são 2 concursos em separado que fazem com que a empresa ganhe um valor global de 105 milhões de meticais por simples manutenção de rotina, o que não garante o bom estado definitivo das vias. Ou seja, o governo vai despender mais de 100 milhões de meticais para simples manutenção da rotina destas vias, num concurso suspeito e também ganho por uma empresa considerada próxima à elite no poder. É que a CCH Construções é uma das empresas que ganhou ajuste direto através do próprio Ministério das Obras Públicas, o mesmo que tutela a ANE, ora responsável na adjudicação recente à CCH. No ajuste direto feito pela Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento, a CCH Construções ganhou 142 milhões para a construção de 3 blocos sanitários e a reabilitação de sanitários em 32 escolas secundárias da província de Gaza. Ou seja, a CCH Construções aparece como uma empresa conhecida pelo Ministério das Obras Públicas pelo histórico de adjudicações, quer em concursos, quer em ajustes diretos na instituição, num circuito que chega a levar à desconfiança. Faltam apenas 4 dias para as celebrações dos 46 anos da independência nacional. A veterana da luta de libertação nacional, Amina Tabana, entende que os 45 anos de libertação nacional descrevem aquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Amina Tabana, que lado a lado com homens, combateu contra o colonialismo, afirma que a independência é um marco histórico para os moçambicanos, uma vez que são várias ações notáveis no que diz respeito ao desenvolvimento que o país tem registrado nos últimos anos. O desafio do país, primeiro, o setor dos combatentes, é a manutenção da paz. Esta paz, falando dos ataques do Cabo Delgado e dos terroristas na província do Cabo Delgado, os ataques da zona centro do país, província de Manica e Sofala. E por que não a unidade nacional, que foi um grande papel do primeiro presidente, Eduardo Chivamo Pontiano. Daí que é necessário que os moçambicanos continuem a valorizar os feitos dos heróis moçambicanos, que lutaram para libertar o país do jugo colonial. Para a camada vindoura e para a sociedade em geral, continuar a apelar aos jovens a não aderir o vandalismo dos terroristas de Cabo Delgado e a manter este belo país numa pátria amada e manter os ideais dos heróis nacionais. Estou a falar do presidente Eduardo Chivamo Pontiano, saudoso presidente Samuel Moses Machel, e mais outros heróis vivos que temos
neste país. Por outro lado, a combatente disse estar preocupada com os ataques terroristas no norte do país. Retomamos com as notícias no seu jornal principal. Variante indiana da Covid-19 já está no território nacional. A revelação foi feita esta segunda-feira pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago. Depois de enviadas amostras para a África do Sul, a fim de serem testadas para a variante Delta, mais conhecida por indiana, o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, confirmou na manhã desta segunda-feira que a estirpe já foi detectada no país, mais concretamente na província de Tete, centro de Moçambique. Por isso, diz ser urgente que se redobrem as medidas de prevenção. A situação na província de Tete é deveras preocupante e é nesta província também, onde nós também já detectamos o primeiro caso da variante Delta, que é mais transmissível de acordo com as experiências nos outros países, e a província de Tete caminha a passos largos para uma situação de transmissão grave e disseminada a nível da comunidade. Armindo Tiago sublinhou que os altos níveis de transmissibilidade da variante Delta existem esforços conjugados para travar esta tendência e para evitar um eventual colapso do Sistema Nacional de Saúde. Ademais, o governante reconhece que a situação da província de Tete é preocupante, daí que alerta para o fortalecimento das medidas de prevenção do novo coronavírus naquela região do país. O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, falava esta segunda-feira em Maputo, na abertura da Reunião Nacional de Reflexão sobre o Sistema de Informação de Saúde em Moçambique, que decorre na cidade de Maputo. Variante indiana já em Moçambique, apela-se mais atenção à sociedade moçambicana devido às medidas de prevenção desta doença. 15 mil pessoas vão ser abrangidas na segunda fase de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus na província de Inhambane. A província de Inhambane vai contar com 16 postos para a segunda fase de vacinação contra a pandemia da Covid-19. Um certame que arrancou esta segunda-feira estender-se-á até o dia 2 de julho próximo em todo o território nacional. As autoridades sanitárias dizem estarem criadas as condições para a campanha de imunização e reiteram a afluência massiva de pessoas legíveis. Essa segunda dose da segunda fase, estamos a vacinar os professores do nível primário e secundário, estamos a vacinar o pessoal do Parlamento, por aí em diante. Então, dessas pessoas, quando se fazem o apoio de vacinação, faz-se um pré-rastreio. Nesse pré-rastreio é como conseguimos ver se a pessoa tem elegibilidade ou não, consoante os critérios que nós usamos. Então, não posso avançar o número, porque depende realmente do pré-rastreio que se faz do apoio de vacinação. 15 mil é o número de pessoas que se prevê sejam abrangidas pela segunda fase da campanha de imunização contra a Covid-19 na província de Inhambane. Cremildo Helena, chefe do Departamento de Saúde Pública na Direção Provincial de Saúde, chama a atenção a pessoas que foram vacinadas na primeira fase para não faltarem à segunda dose. Não voltar para tomar a segunda dose da vacinação significa que a vacina em si, a imunização não será eficaz. Ou seja, a pessoa tomou a primeira e a única forma de ter eficácia tem que ter as duas doses. Se não faz a segunda dose, então não estará imunizado eficazmente e o risco de agravamento da doença ainda existe nessa pessoa que tomou apenas uma dose, comparando com quem tomou duas doses. Então, tomar a segunda dose é a única garantia que teremos que a pessoa terá pelo menos protegida para não ter as formas graves da doença. A segunda fase de imunização contra a Covid-19 arranca numa altura em que Inhambane está com 50 novos casos da pandemia e as cidades de Vilanculo e Machixe
lideram a lista de novos casos da doença nesta região. Agente da Polícia da República de Moçambique, na província de Inhambane, baleado pelo colega após ser confundido de malfeitor. Zeferino Zefanias é agente da Polícia da República de Moçambique, afeto à 2ª Esquadra, na cidade de Inhambane. Há 3 dias que está internado no Hospital Provincial de Inhambane. Ele foi baleado pelo seu colega que estava de serviço no Serviço Provincial de Identificação Civil na noite do último sábado. Tudo começou quando a vítima, sem fardamento, entrou no recinto daquela instituição para pedir água de beber. O colega suspeitou tratar-se de malfeitor e, sem contemplações, começou a atirar. Ele, quando saiu, manipulou a arma. Eu disse: sou colega, sou Zeferino, só quero água para beber. E aí eu só me deu tiro, de nada. Não me respondeu, só deu tiro. Pronto. Eu perdi a consciência. Zeferino Zefanias lamenta o fato do colega pretender lhe matar por baleamento antes de certificar se era ou não malfeitor. A vítima diz não estar preocupado com o processo crime contra o colega. Contudo, vaticina nos próximos dias uma explicação sobre a decisão de manipular a arma e abrir fogo contra si. Ele afinal não é polícia. A arma é a 2ª opção, não a primeira opção. Sim, naquele momento, ele recolheu logo a arma. Acho que se depende da ameaça, mas aí não houve ameaça. Foi uma única pessoa que vinha para falar com ele. Ele tinha que escutar a pessoa. Todas as orientações somos dadas na instrução. A arma não é a primeira opção, não. É o último recurso. Os responsáveis do Hospital Provincial de Inhambane dizem que a vítima chegou em estado crítico que obrigou a uma intervenção cirúrgica de emergência. Envolvidos 3 dias depois do internamento, o estado clínico do agente da PRM é considerado satisfatório. Porém, ainda não se pode falar de alta hospitalar. O doente está aparentemente bem e aguardamos aquilo que são, digamos, as complicações que possam advir a longo prazo. Mas a curto prazo, hoje, o doente está bem. Removeram alguns engenhos lá dentro do corpo? Não havia nenhum projétil alejado dentro do corpo. Como disse, tinha um orifício de entrada e de saída, quer no abdômen, assim como no antebraço. Sim. Quanto tempo vai ficar aqui? Ou alta hospitalar? Quando vai ter? Em princípio é dependente de como vai evoluir. Como disse, a cirurgia correu bem. Hoje, que é o pós-operatório imediato, ele está aparentemente bem, mas o tipo de lesões que ele contraiu são lesões que há complicações previstas a longo prazo e nós só estaremos a longo ou a médio prazo. Nós só estaremos descansados quando a médio prazo não tivermos esse tipo de complicações que são previstas neste período. Portanto, neste momento o prognóstico é reservado e é-nos difícil dizer se dentro de quantos dias poderá ter alta. Portanto, tudo dependerá, como disse, da evolução do quadro clínico. Entretanto, o Comando Provincial da PRM já constituiu uma equipa para o inquérito com vista a apurar as motivações que levaram um agente baleado a escalar no período noturno ao Serviço Provincial de Identificação Civil. E não sabemos concretamente com que motivação levou este indivíduo a escalar àquela hora da noite e naquelas instalações, dado que aquelas instalações já registramos alguns casos, portanto, de arrombamento, razão pela qual o membro da PRM não viu mais nada senão, portanto, atirar contra este indivíduo. Este ano é o primeiro caso que se registra de agente da PRM que escapa à morte depois de ser baleado por seu colega, confundido de bandido, na província de Inhambane. De Inhambane, seguimos a província de Tete, onde encontra-se detido pela Polícia da República de Moçambique
um assaltante de mototaxistas na cidade de Moatize. Trata-se de um jovem de 31 anos de idade. Encontra-se detido no Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique, PRM Moatize, acusado de assalto de mototaxistas à calada da noite. Entretanto, o indiciado pertence a uma quadrilha composta por 3 elementos, dos quais 2 encontram-se foragidos e é confesso. Quando chegamos lá, o outro já começou a pegar aquele outro. Não disseram que deixaram cair, levaram documentos dele e subimos na moto. Mas que não façam isso mesmo. Até eu estou arrependido mesmo, estou arrependido no fundo do meu coração. Está arrependido por ter roubado? Exatamente, estou arrependido. Que os outros não façam também. Segundo o comandante distrital da PRM em Moatize, Nunes Repolho, os malfeitores usavam as cordas para inviabilizar a circulação dos mototaxistas para posteriormente apoderar-se de motorizadas. É um grupo de 3, mas 2 andam foragidos. E este acabou ficando conosco, saíram da cidade e foram numa zona chamada Canchoeira, quase em Angoma, e ficaram ali a caçar aqueles taxistas que compram motas novas, eles andam com corda, não é? Tentam esticar nas estradas, caem, levam a moto e desaparecem. A PRM reconhece que a situação tem sido recorrente e tem vindo a redobrar esforços com vista a estancar o cenário. Primeiro caso não, como eu dizia aqui, são casos constantes em que em algum momento até os taxistas quase que criavam revolta, não é? Com falta de resposta. As respostas aparecem, mas não são aquelas relativas, que hoje você já tira aquela confiança de que a polícia está a trabalhar. Importa realçar que este não é o primeiro caso de malfeitores que têm estado a aterrorizar os mototaxistas à calada da noite na cidade de Moatize. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias, da Cidade Tete, para a TV Sucesso. A Organização da Juventude Moçambicana, satisfeita com a redução do preço do cimento no nosso país, a Chia Talapa diz que é uma grande oportunidade para a juventude. Recentemente, empresas produtoras de cimento submeteram uma petição ao Ministério da Indústria e Comércio contestando o preço de cimento praticado pela Dugongo. Uma contestação que vai em contramão com a vontade expressa pelo maior braço juvenil da Frelimo. Em relação a este assunto de cimentos, da reclamação das 7 empresas, dizer que nós como jovens ficamos satisfeitos e saudamos quando há redução de cimento, porque isso permite que os jovens consigam concretizar o seu sonho de ter a sua casa. Mas também queríamos dizer que nós confiamos no nosso governo, sabemos que o governo vai tomar a melhor posição, de modo a não prejudicar a nenhuma das empresas e de modo que não haja aproveitamento naquilo que é o aproveitamento em relação ao preço de sementes. Então, vamos deixar mesmo ao cargo do governo para que tome a melhor decisão, mas dizer como juventude, nós estamos bastante satisfeitos e quando temos redução, porque permite para que os jovens consigam realizar aquilo que é o seu sonho, de ter a sua primeira casa, de poder fazer uma casa em função daquilo que são as condições financeiras de cada jovem. Esta segunda-feira foi anunciada a existência da variante indiana da Covid-19 no país, um dado que, segundo a secretária-geral da OJM, Chia Talapa, exige da juventude maior precaução. Para dizermos que é preciso, como jovens e como população, continuarmos a seguir essas medidas de prevenção, que é para que a segunda vaga não nos pegue desprevenidos. Acompanhamos o que aconteceu na segunda vaga, então precisamos de, como moçambicanos e como jovens, assumirmos aquilo que são as medidas de prevenção e, sobretudo, o comando que nós damos à juventude é que sejamos nós os jovens a sensibilizarmos as populações de modo que controlemos esta situação da terceira vaga. A existência da nova variante da Covid-19 foi anunciada esta segunda-feira pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago. Voltamos com as notícias no seu jornal principal e desta vez com a atualidade desportiva. O selecionador nacional, Horácio Gonçalves, divulgou esta segunda-feira a lista dos convocados para o torneio COSAFA, que vai decorrer na vizinha África do Sul. Antes da divulgação da convocatória, o selecionador nacional Horácio Gonçalves considerou
que o futebol moçambicano está a melhorar. Porque é uma seleção que com certeza vai trabalhar muito, em que jogo a jogo vai construir um novo dia. É isso que nós pretendemos. O futebol moçambicano está a evoluir. É a intenção da Federação Moçambicana de Futebol trabalhar muito para o futuro. Não sermos apenas ou pensar o que vai acontecer na próxima. Não, vamos preparar, vamos planear e vamos realmente organizar aquilo que é o futuro e o que é bom para o futebol moçambicano. E isso a Federação Moçambicana de Futebol está a fazer um trabalho excelente, não só na formação, não só também naquilo que é a promoção do futebol moçambicano. A convocatória dos Mambas é dominada pelo Black Bulls, que coloca 4 jogadores, seguindo na sequência com Ferroviário de Maputo, Liga Desportiva e Costa do Sol com 3 jogadores. Ferroviário da Beira e ADV colocam 2 jogadores, cada um, na seleção olímpica. Hernan, natural de Maputo. Vítor, natural de Maputo. Sim, são os guarda-redes. Okay. Dani, natural de Lixinga. Defesas. Ciganinho, natural de Maputo. Danilo, natural de Maputo. Mecher, natural de Maputo. Jesus, natural de Mabalane, Gaza. Betão, natural de Quilimani, Zambésia. Foia, natural da Beira, Sofala. Martinho, natural do Dondo, Sofala. Macaíne, natural de Maputo. Bonera, natural de Maputo. Shaquille, natural de Inhambane. Candinho, natural de Maputo. Salas, natural de Nampula. Mapangane, natural da Beira, Sofala. Maestro, natural de Maputo. Nilton, natural de Maputo. Dilson, natural de Maputo. Maré, natural de Lixinga. Melque, natural de Quilimani, Zambésia. Estevão, natural de Maputo. E Vítor, natural do Songo, Tete. São estes os 23 convocados que vão lutar e vão honrar a camisola e a alma de todos os moçambicanos no torneio COSAFA 21. Muito obrigado. Moçambique está inserido no Grupo C, juntamente com as seleções do Senegal, Namíbia e Zimbábue. Clube de Desportos da Costa do Sol apresentou hoje os reforços das equipas masculinas e feminina em basquetebol. Entretanto, as equipas acreditam que vão obter bons resultados. Com o regresso do basquetebol em séniores masculino e feminino, o Costa do Sol anunciou hoje os atletas para o reforço da equipa. O investimento que o clube fez não foi só para as provas nacionais. Como sabemos que o basquetebol em Moçambique é a segunda modalidade com maior expressão e temos tido provas de grande envergadura. Recentemente tivemos com a introdução da BAL e um dos motivos que fez com que o clube reforçasse masculinos é para, primeiro, enfrentar o campeonato nacional, que vamos ter na primeira semana de agosto deste ano. O treinador do Costa do Sol acredita que os reforços vão ajudar a equipa a obter bons resultados. A relação que tiramos é que ficamos com uma equipe mais homogénea. E quando tens uma equipe homogénea, tens um trabalho com muito mais rendimento. E depois, quer dizer, com esta homogeneidade que nos estamos a referir, o rendimento é para nos levar ao mais alto possível. Os atletas dizem expectantes e prometem cumprir com os objetivos da equipa. Primeiro dizer que estou muito feliz pela decisão que tomei. É um desafio muito novo para a minha carreira e eu acho que era aquilo que eu estava a precisar. Em nível de como atleta, acredito que todo mundo já sabe o que é e é isso que eu pretendo trazer para o Clube de Costa do Sol. Graças a Deus já conheço os colegas, já tive experiências tanto nas seleções como em outros clubes, então a interação está a ser boa. Eu serei aquilo que sempre sou, mas vou trabalhar um bocadinho mais porque acredito que
o clube merece. Estamos neste momento com os olhos todos virados a nós e nós sabemos da responsabilidade que temos quanto a isso. Trago uma vasta experiência a nível nacional, se calhar africano também. Venho aqui para ajudar, venho para acrescentar mais valor e estamos alinhados, né? O meu objetivo é o mesmo que o da direção, que é ganharmos o campeonato nacional, ganhar todas as provas internas possíveis e almejarmos a bola, né? Os atletas que reforçam o clube em séniores femininos são Eleutéria Lhavangane, Vilma Govane e Ingvilde Mucauro. E em sénior masculino estão Klaus Bunguela, Ivan Machava, Dércio Mula, Otávio Magoliço e David Canivete. Campeã nacional em título Costa do Sol recebeu no seu campo o líder da tabela classificativa Black Bulls e empatou por 2 bolas na sua 10ª jornada do Moçambola. Para o derby da 10ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol, o embate foi renhido, visto que as duas equipas chegaram motivadas, ao que se refere pelos resultados produzidos no clássico anterior. E como prova dos resultados produzidos, a rapaziada de Hélder Duarte chegou e fez o seu golo inaugural no minuto 25, com rumo a aparecer para finalizar, dando um bom seguimento a um lance de bola parada. Os canários não baixaram a cabeça e no minuto 35, numa jogada de insistência em que o guarda-redes Ivan não conseguiu segurar a bola, Nilton fez o remate que acabou fazendo o empate. Ainda na primeira parte, os pupilos de Artur Comboio procuraram um golo para desfazer a igualdade que só chegou no minuto 44, por intermédio de Stefan, na marcação de um livre direto, com a bola a sair bem colocada no fundo da baliza de Ivan. Quando já se previa o intervalo e os canarinhos em vantagem, os touros negros não se deixaram abater. No primeiro minuto de compensação, chegaram ao golo de igualdade e foi também no seguimento de um livre, com a Met a fazer o desvio profundo das redes de Vítor. E foi com o resultado de 2-2 que as duas equipas foram ao intervalo na primeira parte. Na segunda parte do derby, as duas equipas continuavam à procura do golo que daria vitória, criando assim situações de perigo, mas as duas equipas não conseguiram encontrar as redes contrárias. E foi assim que a partida terminou, com o empate a 2 bolas na casa dos canários. Na tabela classificativa, a Associação Black Bulls mantém-se firme na liderança da prova, com 26 pontos. Seguido do Ferroviário da Beira com 22, o Ferroviário de Maputo vem logo atrás, com 21 pontos. Ferroviário de Lixinga fecha o top 4, com 18 pontos. O ADV de Vilanculos e a UDS têm os mesmos pontos, 16. O Costa Sol segue na 7ª posição com 14 pontos. A Liga Desportiva com 12 e o Incomato com 11 e logo atrás o Ferroviário de Nacala com 9 pontos. E na despromoção está o Desportivo de Maputo com 7 pontos, o Teste África de Chimoio com 6 pontos e o Majetes de Mucuba com 4 pontos. O Desportivo de Maputo recusou-se a continuar o jogo frente ao Ferroviário da Beira depois do árbitro ter validado um golo polémico. Está instalado o caos no maior campeonato nacional de futebol. O caso aconteceu no Caldeirão de Chiveve, casa do Ferroviário de Maputo, a contar para a 10ª jornada. Tudo aconteceu quando Artur Alfinar, árbitro indicado para o jogo, validou um golo polémico, que mesmo com recurso a sucessivas repetições do lance, deixam muitas dúvidas sobre a sua veracidade. Os jogadores do Desportivo não concordaram com a decisão do árbitro, tendo cercado mesmo por vários minutos em campo, fato que causou a expulsão de um jogador alvinegro por supostas palavras injuriosas dirigidas ao árbitro. A verdade é que a partida ficou paralisada por mais de 15 minutos, tendo Artur Alfinar dado por terminado o encontro com a vitória do Ferroviário da Beira por 1-0, com um golo apontado por Daio. O árbitro do encontro teve de ser escoltado pela polícia. Segundo relatos que chegam da Beira, foi preciso uma comitiva de 7 policiais para garantir a integridade física do árbitro principal. Esta não é a primeira vez que um golo é validado
sem ter ultrapassado a linha de golo no Moçambola. Em 2019, tivemos um caso mais gritante, onde foi validado um golo a favor do Desportivo de Maputo, frente ao Teste África de Chimoio. Está pautada a informação no seu jornal principal. Grata pela atenção dispensada. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.